Bom dia, florido dia, ótimo dia, lindo dia, perfeito dia, maravilhoso dia. Como vocês estão? Vocês estão bom? Maravilhoso dia se vocês estiverem vendo o vídeo de dia, né? Maravilha da tarde, estiverem vendo da tarde, maravilha da noite, de noite. Mas vamos lá, sétimo ano. Então resolvi fazer um vídeo aqui mais ilustrativo, com utilização do quadro, para poder fazer uma revisão para o simulado, uma vez que o simulado contempla todo o capítulo que nós estudamos desde o início do bimestre até o final. Então, para não ficar uma coisa como eu sempre faço, falei, não, vou fazer uma coisa diferente, pois o simulado é uma situação diferente. E para preparar vocês, então resolvi fazer aqui um quadro com os conteúdos, com os tópicos sobre o que nós trabalhamos esse bimestre. Aqui é uma forma resumida, tá nos tópicos, vou explanar entre eles, mas é uma revisão. Qualquer dúvida pode me mandar um chat no Scores, qualquer dúvida pode contatar comigo durante a nossa live e vamos embora então. Começar o conteúdo aqui falando sobre a reformulação que veio passando pela Europa feudal. O feudalismo foi um período que marcou muito a Europa. Então ele vai ser aquele período em que a Igreja Católica vai ter muito poder, em que o padre tinha tanta autonomia e tanta autoridade quanto o rei, em que as pessoas levavam a religião muito a sério, a arte era para o ponto religioso, a música era para o ponto religioso, as pessoas temiam a todo momento Deus, tinha aqueles julgamentos, aquelas condenações por pessoas serem acusadas de bruxaria. Então a gente vai ver que vai ter uma forma de muita influência e de muito terror. É engraçado, né? Mas a Igreja Católica tacava muito terror nesse período nas pessoas. E o predomínio desse período vai ser um predomínio feudal, do campo, naquele sistema de suzerania e vassalagem. Então vai ter um governante que ele vai ter uma terra e vai passar para pessoas trabalharem nela, garantindo defesa. Essas pessoas que trabalham têm que passar parte da produção. E era um sistema em forma de pirâmide, onde uma pessoa podia ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo, sabe? E isso era um sistema agrário. Mas, como nós já estudamos, houve o período de cruzadas e houve o período da peste negra também, que vai dizimar a população, né? Peste negra, assim, muita gente ainda precisa fizeram piadinhas zoando com o nosso coronavírus aqui. Mas, lógico, não tem nada a ver um com o outro, tá? Você falar. Mas, com a nova presença, principalmente de produtos de especialistas vindo do Oriente, houve um fortalecimento, uma valorização das cidades europeias. Então as cidades começaram a florescer, as cidades começaram a reaparecer. Por isso, renascimento urbano, porque já existiam muitos ambientes urbanos. Vale dizer que Roma era praticamente uma metrópole mundial, e as cidades tinham muito valor. Existia o campo, sempre existiu, mas as cidades tinham seu próprio destaque. Durante o feudalismo não, as cidades foram apagadas, as pessoas viviam no campo e agora começaram a ter um renascimento. E quem vai financiar muito isso aqui, é os burgueses. Burguês, que é o comerciante, é o viajante, é o cara que ia lá para o Oriente para conseguir um produto, ou que fazia uma troca comercial por intermédios. Por que burguês? Porque eles faziam seu comércio, as feiras, em burgos. Os burgos eram como se fossem feiras mesmo, dessas que tem de bairro, em paredes reais. Essas paredes eram chamadas de burgos, tanto pelo burguês. E essas pessoas começaram a movimentar tanto dinheiro, começar a vender quanto sua sobra, que cada vez mais pessoas foram atraídas para esse nicho, para começar a querer ser burguesa, a querer ser comerciante, a querer ser um artesão para vender os seus produtos, uma vez que os burgueses estavam realmente ficando ricos. E a riqueza era coronada pela Igreja Católica, daí a expressão de pagar os pecados, que nós olhamos mais para frente. Mas muita gente começou a vir para cá, mas não foi só o comércio que voltou, o pensamento também vai voltar. Ai, mas o pensamento renascimento, porque ele vai renascer uma cultura, a cultura greco, sim, com C mesmo, tá? Romana, greco-romano. Por que greco-romano? Porque o pensamento romano ele é todo base de origem grega, então tem aquela questão de influência, os romanos influenciaram muito nos gregos, então não tem como separar os dois, e voltou esses valores. Então a questão do corpo, aquele corpo de homem bem definido, musculoso, nada a ver com do corpo de mulher, também mais atlético, sabe, mais magrinho, lembrando que na Idade Média o padrão de beleza era diferente, vai valorizar muito aqui. Então vão ter, por exemplo, o corpo humano vai ser valorizado, por exemplo,
o estudo de outras coisas que não a religião. Então vamos estudar livros com até uma questão mais trágica, vamos estudar outros deuses. Então vamos pintar os deuses gregos romanos, vamos falar de Vênus, de Afrodite, que é a mesma deusa, de Júpiter, os Zeus, que é o mesmo deus aqui no caso, de Netuno, ou de, Hades, Ares, vai falar de todos os deuses aqui. E começa a utilizar muito a filosofia grega, então o racionalismo, tentar utilizar a razão, então começam a utilizar muito a razão, para com essa ideia de aconteceu porque Deus quis. Não, se aconteceu tem um motivo. Sabe aquela coisa no carro? Foi Deus que me deu? Para os renascentistas, não foi Deus que me deu. Eu trabalhei para ter esse carro, então eu mereci. Não sou eu, professor Marcelo, estou dizendo. Isso é um pensamento renascentista com a filosofia grega, tá bom? É a mesma coisa. Se acontecer uma coisa ruim, é um castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. É alguma coisa que aconteceu por exemplo, a seca. Nós devemos ter desmatado muito, ou nós devemos ter desviado o curso do rio, que não deve ter sido legal. Então, alguma coisa tem um motivo. Então, eu vou estar utilizando muito a razão. E o humanismo, que é a valorização do ser humano. Então, eu vou valorizar o homem. Tanto que a arte renascentista que vai ganhar destaque vai valorizar muito figuras humanas, como Leonardo da Vinci, com Michelangelo, Botticelli, Donatello, Rafael Sanzio. São pintores e artistas, escultores, que eles vão valorizar o corpo humano, que eles vão valorizar o ser humano. Sai daquela temática de Deus, 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 para virar uma temática humana. Então vai ser pintado coisas relacionadas ao cotidiano do ser humano. E também com deuses, sabe? O nascimento de Vênus, de Botticelli, por exemplo, Vênus é a deusa do amor, é a Afrodite, está falando de uma coisa grega, digamos assim, está sendo uma coisa profana, uma coisa que quer dizer que não é de Deus. Então o Renascimento vem muito isso para questionar esses valores. Na literatura, por exemplo, vai ter o William Shakespeare, em que nas obras dele não acontece um final feliz, não é o casal que fica junto, não é o pai que ama o filho, acontece tragédias baseadas nas tragédias humanas, como se fosse uma coisa realista, o que é impactante para a época. Por isso Shakespeare é aclamado até hoje. Com suas obras ele consegue colocar umas intrigas e algumas coisas que te prendem muita atenção. A outra talvez seja Miguel Cervantes, que é o Dom Quixote, que é um herói com seu parceiro Sancho Panza, que ele vai atrás da sua amada, mas ele tem um problema, que ele acha que moinhos são gigantes. Então mostra um pouquinho também de que quantos seres humanos são iludidos. Então já quebra toda essa ideia de perfeição para valorizar o ser humano. Por fim, vai estar valorizando também o Renascimento, as descobertas científicas, os conhecimentos científicos. Então vai estar expondo a ideia, por exemplo, de Galileu Galilei, que é estudar que a Terra é redonda, a partir de algumas observações, observar os astros através das lunetas, do Nicolau Copérnico, ao perceber que a Terra não é o centro do universo, que é o Sol, o que hoje nós sabemos também que o Sol não é o centro do universo, tá? O universo não tem centro, não tem fim, mas na época foi uma inovação também observada pelos astros, valorizar o experimento, os estudos científicos, sair dessa questão de que tudo tem uma explicação divina. Não, vamos estudar o comportamento da natureza. E por causa disso, também o Renascimento fez com que tivesse comércio vindo muitos produtos do Oriente, especialmente da Índia. Portugal e Espanha, Península Ibérica, eles querem chegar nessa região, eles querem ter esses produtos. Só que para chegar lá, eles precisavam do estudo e do conhecimento do racionalismo. Então eles começaram a desenvolver barcos, começaram a fazer estudos dos mares. Portugal criou a escola de navegação chamada Sagres, aproveitando também que essa região era dominada por árabes. Os árabes são bons na navegação, então eles já juntaram o conhecimento de navegação árabe com essa ideia de conhecimento do Renascimento. Eles começaram a preparar barcos e rotas marítimas para chegar às Índias. Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, dá uma pausada no vídeo, dá uma voltada aí, mas vamos embora. Lembrando que vocês podem me contratar nas coisas e também eu vou ter live para tirar dúvida com vocês, tá bom? A Índia vai ser chamada a atenção por causa que vinham muitas coisas de lá, como cravo, vai começar a vir como canela, começa a vir seda, começa a vir café, começa a vir uma série de produtos. E os portugueses, os espanhóis começam a investir cada vez mais. Desses, os portugueses vão começar a navegar pelo continente africano para dar a volta para chegar nas Índias, e o navegador mais famoso vai ser Vasco da Gama, falei com vocês, Dario Machicão.
Então a gente vai ter o Vasco da Gama como principal navegador. Na Espanha vai ser o Cristóvão Colombo, e o Colombo que ele vai conseguir chegar na América. Inclusive, ele achou que ele estava na Índia, que ele viu a população de uma pele mais morena, um clima com bastante mata, animais diferentes como na Índia. Ele achou que estava na Índia. Por isso ele chamou o povo de índio, de uma forma errada, sabe? Nós chamamos até hoje, o certo seria chamar de nativos ou de americanos. Mas como ele achou que estava na Índia, então ele falou, bom, estão aqui os índios. Nem termo correto que seria indiano. Mas enfim, até hoje nós chamamos a população de índio de uma forma incorreta, relacionada com essa chegada na América. E como tudo estava mudando essa linha de pensamento, a própria Igreja Católica ela vai ser questionada. A própria Igreja Católica ela vai ser seus valores, suas ideias levada ao debate. Peraí, o padre fala para eu ter uma vida humilde, mas o padre, tipo assim, ostenta com anéis de ouro, com igrejas todas decoradas com ouro, com uma grande casa, com fartura de comida, enquanto a população passa fome. O padre vendia perdão. Então, tipo, a pessoa que cometeu crime me dá o dinheiro, voltando aqui o termo, pagar pelos pecados, então a pessoa literalmente dava dinheiro para fazer isso. Fora que vendia indulgências ou dias sagrados. Então ele vendia como se fosse um pedaço de madeira. Essa é a madeira da cruz de Jesus e ela vai te curar. Te vendo por R$5.000. Eu abençoei essa almofada e essa almofada vai te fazer com que você sonhe com os anjos, vai ter sonhos bons. Então eu vou te vendo ela por R$2.000. É uma prática que infelizmente ainda acontece hoje, sabe? E que é questionado, mas a Igreja Católica fazia muito isso aqui. E vai ter um padre chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ele vai questionar toda essa ação da Igreja Católica, todas essas costumes da Igreja Católica, e ele vai propor ter uma reforma, por isso reforma. E a reforma protestante, porque ele estava protestando com as ações da Igreja, ele criou 95 teses contra a Igreja. Eu sei que o termo, eu já falei várias vezes com isso, mas vou lembrar para vocês. O termo correto é usar protestante, porque evangélicos, católicos também são evangélicos, eles acreditam nos padres evangélicos. Crentes católicos são crentes também. Mas eu sei que o nome protestante é muito forte, talvez. Então, na minha aula, às vezes pode falar evangélico tranquilamente. Mas se vocês encontrarem textos, provavelmente vai estar usando esse termo aqui, tá? Protestante. Eles estavam protestando. O Martinho Lutero, no momento ele quis fundar uma nova igreja, mas ele acabou sendo exonerado, expulso da Igreja Católica, excomungado, quer dizer, exonerado é ótimo, excomungado, e foi condenado a sofrer algumas punições, mas muito da população da Alemanha, de Louisville, gostavam das pregações e concordavam. Então acabaram fundando a primeira das igrejas evangélicas, chamada luterana, uma igreja que vai questionar valores, como por exemplo, porque o padre não se deve casar, ou por exemplo, porque eu tenho que me confessar. Isso é algumas das diferenças da Igreja Católica para as evangélicas. A evangélica não vê, uma orientação, eu devo me confessar com o meu líder para falar com Deus, é só eu pedir perdão direto para Deus. A Igreja Católica não mantém a confissão como uma das tradições. Nessa onda, vai ter uma série de mudanças, que eu já falei com vocês, elaborei, teve um módulo, mas outras igrejas vão surgir, como de João Calvino, vai surgir calvinismo, do rei Henrique VIII na Inglaterra, que vai separar para fundar uma igreja nova, e também vai começar a surgir novas igrejas, seja batista, anglicana, presbiteriana, luterana, e ao mesmo tempo, alguns monarcas vão começar a centralizar o seu poder também com toda essa mudança. Então deixa aquela ideia aqui, deixa aquela ideia do lado de ricos, de várias coisas, começam a tornar absolutos, absolutistas, começam a centralizar o poder, como é o caso de Luís XIV, o mais célebre na França. Ele vai reunir todo o poder ali em torno de Paris, ele vai criar um poder, um Estado com moeda única, com governo único e com leis únicas para unir o que beneficiava a burguesia. E que tinha aproveitado esse movimento da reforma contra a reforma, que a igreja estava sem esse poder, para poder aumentar mais essa influência de um único rei. Agora antes tinha vários reinos, cada um do seu governo, agora tem um único reinado de uma única região, com a igreja tendo um distanciamento de poder e com a burguesia apoiada. É isso, sétimo. Qualquer dúvida, novamente, pode me mandar um chat no Schools. Vou fazer uma live com vocês e tamo junto, valeu!